Mãe tímida, com bebê nos braços, surpreende milionário com um gesto inédito durante voo emocionante. Maria segurava Lucas com força em seu colo, o coração apertado em meio ao barulho da decolagem. Aos 23 anos, ela sentia o peso da responsabilidade de ser mãe solteira, e, apesar de todo o amor que tinha pelo filho, a pressão das olhadas alheias sobre sua vida era dolorosa. Aquele voo de São Paulo a Brasília não era apenas uma viagem, era uma luta, uma tentativa de dar ao seu pequeno a vida que seus pais sonharam para ela. Olhinhos de reprovação, sussurros sobre sua condição social ecoavam em sua mente. A mente de Maria fervia de inseguranças enquanto ela balançava gentilmente o bebê nos braços, tentando acalmá-lo ao ponto do outro lado da poltrona. Rodrigo, o empresário influente, estava imerso em sua agenda repleta de compromissos. Ele observava o movimento frenético da cabine, o som alto dos passageiros conversando enquanto ele tentava se concentrar. A imagem de Maria, com seus cabelos bagunçados e as olheiras profundas, chamava a atenção dele. Mas o seu foco estava longe, nas reuniões que o aguardavam em Brasília. O que ele não sabia era que a vida estava prestes a lhe mostrar algo que ele nunca havia considerado. Quando o avião começou a tremer, a luz do aviso de cinto de segurança se acendeu. A turbulência tomou conta do espaço, e Rodrigo, antes tão confiante, sentiu o pânico surgir em seu peito. Seus pensamentos instantaneamente mudaram. Ele olhou para Maria, que ainda embalava Lucas, que chorava cada vez mais alto. No entanto, em meio ao caos, algo incrível aconteceu. Maria, com sua voz suave, começou a cantar uma canção de ninar, uma melodia que flutuava no ar como um bálsamo. É como se ela estivesse criando uma bolha de paz em meio à tempestade. Aquela cena tocou Rodrigo de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Os outros passageiros, que antes estavam inquietos, pararam para prestar atenção. O som da voz de Maria encheu o espaço com aquele amor incondicional. O pânico se dissipou, e por um momento, todos pareciam unidos naquele canto. Rodrigo sentiu algo diferente brotar dentro dele, uma reflexão sobre sua vida luxuosa que misteriosamente o deixava vazio. Aquela jovem mãe era a personificação de amor e força, algo que ele nunca havia experimentado em sua realidade cercada por negócios frios e números. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Assim que o avião pousou, a tensão ainda pairava no ar. Rodrigo sentia que aquele momento o marcará de maneira inexplicável. Ele desceu rapidamente da aeronave, apressado, mas dentro dele havia uma nova determinação pulsando. Ele não podia esquecer Maria, não podia ignorar aquela cena. Enquanto isso, Maria também se afastava lentamente, com um brilho nos olhos, ciente de que sua luta não era em vão. Qual seria o impacto das escolhas de Rodrigo a partir daquele dia? A história de Maria e Rodrigo apenas começava, e a cidade grande pulsava ao redor, cheia de possibilidades e desafios. Os destinos cruzados deles prometiam um caminho transformador, um sopro de esperança em um mundo que muitas vezes parecia tão indiferente. Rodrigo acelerou o passo assim que deixou o aeroporto. A cidade agora parecia diferente, mais vibrante, como se cada canto estivesse pulsando com novas oportunidades. Ele atravessou a rua apressadamente, mas a imagem de Maria ainda estava gravada em sua mente. Aquela mulher, tão forte e vulnerável ao mesmo tempo, havia deixado uma marca em seu coração. Ele se perguntava como poderia reverter a insensibilidade que havia cultivado no mundo dos negócios. Talvez aquele fosse o momento certo de mudar. Enquanto isso, Maria pegou um táxi. O cheiro do bebê em seus braços e a agitação das ruas de Brasília a faziam sentir-se viva, mas a preocupação pela situação financeira ainda a inquietava. E se eu não conseguir ser a mãe que ele merece? Pensou. Entretanto, a canção que entoara no avião ecoava em sua mente como um hino de esperança.
Ela havia percebido que seu amor era sua maior fortaleza, uma força que poderia guiá-la através das adversidades. Quando o táxi chegou ao seu destino, Maria desceu, observando o prédio onde sua irmã morava. Beatriz sempre foi seu apoio, a pessoa que a incentivava quando as dúvidas surgiam. Ela respirou fundo e caminhou em direção à porta, o olhar firme. A saudade e a expectativa a invadiam. Seria a primeira vez que mostraria o filho à irmã, e isso a deixava animada, mas nervosa também. E se ela desaprovasse, Rodrigo não conseguia se concentrar em sua primeira reunião. Nomes e números dançavam pela cabeça dele, mas Maria estava sempre à frente. Eu preciso encontrá-la, pensou sinceramente, sentindo-se frustrado. Ele queria fazer parte daquela história, queria saber mais sobre aquela mãe destemida e como poderia ajudá-la. Com o coração acelerado, decidiu que não poderia apenas voltar para a sua vida habitual. Algo dentro dele havia mudado. No final da reunião, Rodrigo hesitou antes de falar com o seu assistente. Me ajude a encontrar essa mulher, a mãe que estava no voo. O assistente olhou surpreso, mas fez alguns telefonemas. A determinação no olhar de Rodrigo não deixou espaço para dúvidas. Enquanto isso, Maria encorajava Lucas a sorrir para sua tia Beatriz. Ao entrar no apartamento, um calor familiar envolveu seu coração. Beatriz era tudo o que precisava naquele momento, e a alegria no rosto dela ao ver o pequeno Lucas faziam tudo parecer mais leve. As duas irmãs se abraçaram, lágrimas de felicidade escorrendo pelas bochechas. Ele é perfeito! Exclamou Beatriz, enquanto Maria sentia o peso de suas inseguranças começando a se dissipar. Mas aquele momento de alegria não durou muito. Logo depois, o celular de Maria pipocou com uma mensagem inesperada. Era do assistente de Rodrigo. Ele quer se encontrar com você, dizia o texto. A mensagem a paralisou. O que ele iria querer com ela? Qual seria a motivação daquele milionário? Maria sentiu um frio na barriga. Estava prestes a descobrir que o seu destino poderia se entrelaçar com o de Rodrigo de maneiras que ela nunca sonhou. Mas seria esse encontro uma oportunidade de transformação ou apenas mais um golpe do destino? Com essas perguntas ecoando, ela se virou para Beatriz, o coração batendo acelerado, sem saber o que esperar. A vida tinha um jeito intrigante de mudar tudo em um instante, e essa poderia ser a chance que tanto precisava. Maria olhou para Beatriz, os olhos brilhando entre a ansiedade e a curiosidade. Ele quer se encontrar comigo, murmurou, segurando o celular como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. As palavras pareciam ecoar no ambiente, resultando em um silêncio carregado. Beatriz franziu a testa. Rodrigo? O homem do avião? Você tem certeza? É ele, respondeu Maria, tentando ignorar a crescente agitação no peito. Mas por quê? O que ele quer de mim? Isso pode ser algo bom, Mari. Ele pode querer ajudar, Beatriz respondeu, uma esperança discreta nas palavras. Mas Maria hesitou, lembrando de como sua vida tinha virado de cabeça para baixo nos últimos meses. Ele é um milionário. O que eu vou ter a oferecer para ele? A insegurança apertou seu coração. Rodas da vida costumavam girar ao redor de pessoas poderosas e bem-sucedidas. A ideia de ser vista como mera caridade a incomodava. Maria respirou fundo e se lembrou do olhar terno de Rodrigo, a maneira como ele parecia se importar com suas palavras. Talvez você devesse ir atrás da sua felicidade, mesmo que não saiba como ainda, disse Beatriz, segurando a mão da irmã. Você é uma mãe incrivelmente forte, e Lucas merece ver a sua força. Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Maria. Sentindo o calor do apoio da irmã, decidiu que enfrentaria o encontro. A vida a havia desafiado antes, e agora, estava pronta para aceitar essa nova oportunidade. Com um pouco de coragem, respondeu à mensagem, confirmando que aceitaria se encontrar com Rodrigo. O coração pulsava acelerado, e um misto de medo e expectativa a envolvia. Rodrigo, por sua vez, não conseguia conter a ansiedade. Após horas de reuniões, sua mente estava em um turbilhão. Ele precisava entender o que se escondia por trás daqueles olhos marejados que conhecera no voo. O destino os colocará no mesmo caminho, e ele estava decidido a não deixar essa chance passar.
Antes mesmo de se sentar na mesa de sua próxima reunião, pegou o telefone e fez uma reserva em um café aconchegante que sabia que ficava perto do apartamento de Maria. O aroma do café fresco preenchia o ambiente quando os minutos pareciam se arrastar. Ele observou a porta do local, seu coração disparando a cada pessoa que entrava, até que finalmente, a figura familiar surgiu. Uma mistura de tensão e suavidade irradiava de Maria enquanto ela se aproximava, a tensão delicada cercava o ambiente. Os olhares se cruzaram, e Maria se lembrou de sua canção no avião. A música da esperança e da coragem começou a tocar em sua mente novamente, dando a ela um pouco mais de ousadia. Ao vê-la, Rodrigo sentiu seu próprio mundo se contrair e expandir. Era como se uma conexão invisível os unisse, e ele percebeu que a vida tinha um jeito especial de conectar pessoas, mesmo em circunstâncias improváveis. Oi, ela disse, seu tom hesitante, mas firme. Obrigado por me convidar. Oi, Maria. Eu só queria saber mais sobre você, sobre Lucas e como posso ajudar, respondeu Rodrigo, com sinceridade no olhar. E, em meio a uma conversa entre duas almas que buscavam algo mais, uma nova jornada estava prestes a começar. Mas antes que pudesse explorar esse novo caminho, Maria disse algo inesperado. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Mas precisamos conversar sobre algo muito sério. Rodrigo sentiu o coração disparar outra vez. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper aquele momento de entendimento? Ele a olhou, pronto para ouvir tudo, enquanto a tensão preenchia o espaço entre eles, anunciando que seus destinos estavam prestes a se entrelaçar de uma forma inesperada. Maria respirou fundo, os pensamentos se desdobrando rapidamente em sua mente. O que ela estava prestes a contar mudaria tudo, e essa pressão a fez hesitar. O olhar curioso de Rodrigo era uma mistura de preocupação e empatia, e ela sabia que não podia adiar mais. Rodrigo, eu não sou apenas uma mãe solitária. Lucas, meu filho, está passando por uma fase difícil, ele precisa de ajuda, começou Maria, a voz um pouco trêmula. Enquanto falava, as lembranças da luta diária para cuidar de Lucas arremessavam-se à sua frente. A tristeza naqueles olhos de criança, as noites sem dormir e as perguntas que ela não tinha certeza se conseguia responder. Rodrigo inclinou-se para a frente, encorajando-a a continuar. Fique à vontade, Maria. Estou aqui para te ouvir. Ela teve que engolir em seco, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam escapar. Lucas tem um problema de saúde que ninguém além de nós realmente entende. Às vezes, sinto que estou lutando uma batalha sozinha e eu só não sei mais o que fazer. A sinceridade dela estava presente em cada palavra, e Rodrigo sentiu seu coração apertar. Ele se lembrou do vídeo que viu em sua empresa sobre instalações sociais insuficientes, mas não se atreveu a imaginar que a situação de alguém poderia ser tão delicada. E o que exatamente você precisa, Maria? Sua voz era suave, mas havia uma firmeza que transmitia segurança. É difícil. Eu sei que você tem muitos recursos, mas não quero que isso pareça que estou pedindo caridade. Eu só preciso de um apoio, um conselho, alguém que realmente entenda. Ela hesitou novamente. Lucas vai fazer uma cirurgia em breve e eu não tenho certeza se vou conseguir arcar com todas as despesas. Não sei como vou pagar os medicamentos, as consultas. É muito dinheiro. O olhar de Rodrigo se tornou mais intenso. Ele não imaginava que aquela mulher que parecerá tão serena naqueles instantes partilharia uma dor tão profunda. Maria, você não está sozinha. Estou aqui. Vamos encontrar uma solução juntos. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Maria sentiu uma onda de alívio misturada a um novo medo. E se ele fosse apenas mais um que se oferecia para ajudar, mas no fim não cumprisse a promessa? Mas também havia uma centelha de esperança, algo que ela não sentia há tempos. Rodrigo, você não sabe o quanto isso significa para mim. Mas eu não sou alguém que se beneficia facilmente da ajuda dos outros. Eu apenas... Ela fez uma pausa, a expressão refletindo sua vulnerabilidade. Eu só quero ser uma boa mãe e dar ao meu filho a chance que ele merece. Rodrigo pode ver um brilho de determinação nos olhos de Maria. Ele tinha certeza de que ela possuía uma força interna que transparecia nas pequenas coisas que dizia. E eu vou ajudar você a ser isso. Juntos,
poderemos encontrar o que for preciso. Vamos explorar cada opção e fazer todo o possível por Lucas. Maria sentiu o coração pulsar mais forte. Aquela conversa poderia desencadear uma nova fase não apenas para ela e Lucas, mas também para Rodrigo. Uma conexão profunda tecia-se entre eles, e ele estava investindo seu tempo e atenção de forma genuína. Mas à medida que a conversa avançava, uma sombra de incerteza pairava sobre Maria. E a verdade era que Rodrigo não sabia todo o peso que ela carregava. Algo ainda mais complexo além do que havia compartilhado estava prestes a ser revelado. Sem conseguir conter, ela decidiu que precisava falar. Rodrigo, antes de continuarmos, tem algo importante que você precisa saber sobre mim. A tensão retornou, e os olhos dele se arregalaram. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo entre eles de forma irrevogável. Maria sentiu o ar ao seu redor ficar pesado. A luz suave da tarde entrava pela janela, iluminando o rosto de Rodrigo. Ela sabia que as palavras que se formavam em sua mente eram como uma faca de dois gumes, poderiam libertá-la ou causar ainda mais dor. O coração batia acelerado, um ritmo anárquico de emoções conflitantes. Rodrigo, há algo que eu gostaria de compartilhar, algo que guardei durante muito tempo. Além do que já te contei sobre a cirurgia do Lucas, ele não é apenas uma criança doente. Ele é especial. E isso faz com que tudo pareça ainda mais difícil. As palavras saíram em um sussurro, mas carregavam um peso que Maria sabia que não deveria ignorar. O semblante de Rodrigo se transformou, sua curiosidade agora acompanhada de uma seriedade profunda. O que você quer dizer com especial? Ela se sentiu vulnerável, como se estivesse se despindo diante dele. Lucas tem necessidades especiais. Ele nasceu com uma condição que afeta seu desenvolvimento. Isso torna nossa vida cheia de desafios. É difícil para outras pessoas entenderem, e eu tenho medo de que você também não consiga. A expressão de Rodrigo se suavizou. Ele se inclinou mais perto, sua preocupação evidente. Maria, eu não sou juiz. Estou aqui para ajudar, não para julgar. Por favor, me diga mais. Ele parecia genuinamente interessado, e isso trouxe um leve alívio ao coração de Maria. Ela hesitou e respirou fundo, enfiando os dedos nos cabelos. Vocês não têm ideia do quanto luta para me adaptar a essa realidade. Às vezes, as pessoas se afastam por medo ou por não saberem como lidar. Não quero que você sinta isso também. Rodrigo mudou a postura, acomodando-se melhor na cadeira, como se aquilo fosse mais do que apenas uma conversa. Ele tinha um magnetismo que impelia Maria a se abrir. Eu estou aqui, Maria. Não importa a situação de Lucas, ele continuará a ser uma parte importante da sua vida e, por consequência, da minha também. Você não está sozinha nessa. Ela sorriu levemente, mas a insegurança ainda pairava por cima. É só que, já passei por muitos momentos em que as pessoas não estavam dispostas a entender. Para elas, é fácil dizer o que eu deveria fazer, mas na prática é muito mais complicado. As lembranças de olhares de reprovação e palavras ásperas a deixavam dorida. Rodrigo a observava com atenção. Maria, a opinião dos outros não define o valor do seu filho ou o que você é capaz de fazer. Não podemos controlar o que a sociedade pensa, mas podemos ter controle sobre como reagimos a isso. Ao lado, eu quero ser parte dessa reação. As palavras de Rodrigo ressoaram dentro dela, uma certeza inexplicável começando a se formar. Queria acreditar que ele estava certo, que essa jornada podia ser menos solitária. Mas a sombra de desconfiança ainda a envolvia. Você pode estar aqui hoje, mas e amanhã? E se isso ficar muito difícil para você? Rodrigo sorriu com ternura. Eu prometo que não vou desistir. Pode ser difícil, mas não vamos enfrentar isso sozinhos. Mal sabia ela que por trás daquela promessa havia um lado do empresário que Rodrigo ocultava há anos, algo que ele também não tinha certeza se estava preparado para compartilhar. Havia um passado marcado pela dor e redenção, e isto poderia mudar tudo entre eles. No fundo, havia dúvidas sobre até onde conseguiria ir nessa nova conexão. Maria, ele começou, mas interrompeu-se, os olhos pesados de emoções contidas. Acho que também há algo que eu devo te contar. A inquietude voltou a encher o espaço entre eles.
O que Rodrigo poderia estar guardando? Seria o segredo a chave para um novo entendimento ou algo que arruinaria tudo? O coração de Maria disparou com a incerteza, e ela sentiu que o que quer que fosse, poderia mudar a trajetória da vida que começava a entrelaçar com a dele. Rodrigo respirou fundo, consciente de que as palavras que iriam sair de sua boca não eram fáceis. Ele conhecia muito bem o impacto de segredos não ditos, mais do que gostaria de admitir. Maria, o que você precisa saber é que minha vida não é tão simples quanto pode parecer. Além do meu trabalho, eu também enfrentei dificuldades que me tornaram quem eu sou. Ela inclinou-se para a frente, a atenção aguçada. O jeito como ele falava, como se investisse a própria alma naquelas palavras, deixava Maria intrigada e apreensiva ao mesmo tempo. Rodrigo, você não precisa sair revelando tudo agora. Não é justo comigo, nem com você. Não me entenda mal, ele respondeu, a voz firme. O que eu quero compartilhar pode parecer doloroso, mas é uma parte importante de mim. Eu quero que você saiba que a leveza que você vê em mim hoje foi construída com muito esforço e superação. Eu não sou apenas o empresário que você conheceu. Eu fui o menino perdido que se sentia invisível. Maria começou a sentir um laço se tecer entre eles, algo palpável que atravessava barreiras de experiência. As inseguranças que ela sentia pareciam se dissipar diante das vulnerabilidades que Rodrigo estava exposto. Rodrigo, o que aconteceu? O que você enfrentou? Ele hesitou, os olhos se desviando por um momento, perdendo-se em um fardo do passado. Eu cresci em um ambiente difícil. Minha família tinha expectativas muito altas, e eu não conseguia acompanhar. Meus pais queriam que eu fosse um prodígio, mas eu não sabia como ser isso, sempre me senti desconectado. Quando consegui concluir a faculdade, houve uma tragédia. Perdi meu irmão em um acidente. As palavras dele cortaram como vidro. Maria sentiu uma empatia brotando, pois lidava constantemente com as sombras do próprio passado. Sinto muito, Rodrigo. Foi há anos, mas as marcas ficam. O acidente me fez ver a vida de outra forma. O que significa realmente valorizar as pessoas que amamos e a importância de sermos verdadeiros com nós mesmos. Venho tentando, desde então, ser uma pessoa melhor, mais presente. E isso é algo que eu quero trazer para a minha vida agora, com você e Lucas. Ela sentiu uma onda de gratidão tomar conta dela. Rodrigo era mais do que uma figura imponente, ele era real e, acima de tudo, lutador. E agora você carrega isso. Você não precisa ser perfeito, e está tudo bem, podemos aprender juntos. Rodrigo sorriu, um sorriso que emanava vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. É isso que eu espero. Eu quero construir algo significativo, não só por mim, mas por você e Lucas. Embora haja dor, também existe esperança. E é isso que me atrai a você. O olhar dele se encontrou, e naquele momento, algo profundo parecia se solidificar. Mas a serenidade do instante foi interrompida por um toque vibrante do celular de Maria. O barulho soou como um alarme, trazendo de volta a realidade. Ela olhou para a tela e a expressão no rosto dela mudava rapidamente. É a enfermeira do Lucas, comentou, a preocupação espreitando em cada palavra. O que será que aconteceu? Rodrigo, percebendo a mudança no clima, encostou-se ao lado dela, segurando a mão dela firmemente. Atenda, Maria. Estamos juntos nisso. Com o coração disparado, Maria atendeu a ligação. O que poderia ser tão urgente? A voz da enfermeira ecoou do outro lado da linha, e as palavras que ela proferiu pareciam mudar o ar ao redor. Maria, precisamos falar sobre o resultado dos exames do Lucas. As emoções tomaram conta dela enquanto ela ouvia atentamente, sabendo que aquele momento poderia definir tudo. O que a enfermeira diria poderia ser uma nova esperança, ou um golpe devastador. Os olhos de Rodrigo fixavam-se nela, cheio de expectativa e apoio. Então, sem saber o que esperar, Maria fez uma pergunta que reverberou em seu coração: o que acontece agora? E na incerteza daquela resposta, novos caminhos se abriam diante deles, ameaçando mudar o que pensavam saber sobre resiliência e amor. Maria sentiu o coração disparar. As palavras da enfermeira diziam mais do que ela esperava. Maria,
Os resultados mostraram algumas alterações que precisamos discutir. É muito importante que você venha ao hospital o mais rápido possível. O ar parecia ter saído dos pulmões dela. Alterações? A pergunta escapuliu de seus lábios, um sussurro cheio de medo. A enfermeira continuou falando, mas Maria mal escutava. Ela estava perdida em uma tempestade de pensamentos, imagens de Lucas no hospital, cercado por equipamentos, e a expressão amorosa que ele sempre tinha. Como poderia estar acontecendo algo errado com ele? Rodrigo, percebendo seu desespero, apertou a mão dela com mais firmeza. Maria, respira. Vamos juntos. Eu irei com você. E Lucas vai ficar bem, eu prometo. Suas palavras eram suaves, mas o peso da incerteza pairava no ar. Desligando o telefone, ela olhou para Rodrigo com os olhos marejados. E se for algo grave? E se precisar de um tratamento longo? Eu estou tão cansada, Rodrigo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. A fragilidade daquela situação a tornou ainda mais vulnerável. Ele se inclinou para perto, envolvendo-a em um abraço caloroso. Eu não conheço todas as respostas, mas estou aqui. Não estamos sozinhos. Vamos enfrentar isso juntos. Lucas é forte, assim como você. Maria sentiu um conforto breve naquele abraço, mas a ansiedade crescia. E se eu perder a esperança? Esse medo está me consumindo. É a vida, Maria. A gente nunca sabe o que o amanhã reserva, e parte de mim entende o seu medo, mas nós somos mais fortes do que pensamos. Lutar pelo Lucas é o que realmente importa agora. Ele se afastou um pouco para olhar nos olhos dela. E você tem que se permitir sentir tudo isso, não tenha medo das lágrimas. Aquelas palavras ecoaram dentro dela. Poderia enfrentar essa batalha sem sentir? Sem expor a vulnerabilidade que carregava? Se permitir sentir parecia ainda mais aterrorizante do que a incerteza do que estava por vir. Conforme dirigiam-se rumo ao hospital, a cidade passava rapidamente pelas janelas. O caos do trânsito, os ruídos de buzinas e conversas desconexas ecoavam como um fundo de tensão. Maria sentia o tempo voando, e cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Ao chegarem ao hospital, um arrepio percorreu sua espinha. A expectativa pairava no ar, uma mistura de esperança e receio. Vamos entrar juntos, Rodrigo disse, já segurando a maçaneta da porta, pronto para dar o primeiro passo. A sala de espera estava repleta de pais aflitos, alguns com olhares de desespero e outros buscando consolo nas mãos de quem amavam. Assim que foram chamados, o coração de Maria começou a acelerar novamente. Ela havia se preparado para enfrentar a verdade, mas a realidade era mais dura do que qualquer expectativa. Diante da médica, as palavras que estavam prestes a ser ditas pesavam como chumbo. Precisamos falar sobre o diagnóstico do seu filho. Existe algo preocupante e precisamos discutir as próximas etapas. A ideia de ouvir o que poderiam significar aquelas palavras a interrompeu em um turbilhão de emoções. Maria olhou para Rodrigo, que estava ao seu lado, e encontrou seus olhos cheios de encorajamento. Estamos juntos, não se esqueça, ele sussurrou. A médica começou a explicar, mas as palavras pareciam distantes, um eco sombrio que ela não queria ouvir. O que poderia ser tão preocupante a ponto de mudar a trajetória da vida de Lucas e dela? Nesse momento, um novo dilema que Maria nunca tinha imaginado se expandiu diante dela. E a pergunta que ecoava em sua mente, fazendo seu coração acelerar era: como posso enfrentar isso? O som amortecido das vozes na sala de espera começava a criar um ambiente de confusão para Maria. Ela tentava se focar na médica, mas era como se uma névoa tivesse se instalado entre elas. As palavras sobre diagnóstico se misturavam com as lembranças da risada de Lucas, seu olhar feliz enquanto brincava no parque. Rodrigo permaneceu ao seu lado, sua presença uma âncora em meio ao caos. Ele inclinou-se, falando suavemente. Maria, por favor, tente se concentrar. É importante que a gente saiba. Ela acenou com a cabeça, mesmo que sentisse um nó no estômago. A médica, uma mulher comprometida e de voz firme, continuou. O que encontramos é algo que precisamos abordar com cautela. Não é uma sentença de morte, mas exige cuidado e atenção. Estamos falando de um tratamento possivelmente longo.
As palavras cuidado e tratamento longo ecoavam na mente de Maria, como se fossem palavras-chave para um sofrimento que ela não estava preparada para enfrentar. Ela se sentiu flutuar entre a realidade e um pesadelo. Isso significa que ele não vai ficar bem logo? O desespero transparecia em sua voz, e as lágrimas ameaçavam transbordar novamente. A médica hesitou por um momento, buscando as melhores palavras. Vamos trabalhar juntos. Poderemos começar com alguns testes adicionais para entender melhor a condição dele. Rodrigo deu uma rápida olhada em Maria, tentando encontrar um vestígio de esperança. Testes. Isso significa que ainda há algo que podemos fazer, certo? Sua voz estava decidida, mas Maria podia sentir a falha de certeza em seu olhar. A médica assentiu. Exatamente. O que precisamos agora é de mais informações. Isso nos ajudará a definir o tratamento mais adequado para ele. Mas, e se os testes derem resultados ruins? Maria perguntou, a dor transbordando de sua voz. O braço de Rodrigo envolveu os ombros dela, tentando protegê-la de toda a tristeza que parecia sobrecarregar seu coração. Se dermos um passo de cada vez, podemos lidar com o que vem. Confiem em mim. A médica parecia genuinamente preocupada, e essa preocupação foi um pequeno raio de luz que tocou o peito de Maria. Ela respirou fundo, tentando lapidar um vestígio de esperança. E se ele não aguentar a espera? Se essa incerteza for insuportável? O desespero estava lá, às vezes disfarçado como uma sombra que insiste em seguir. Rodrigo, percebendo a ansiedade dela, segurou sua mão. Maria, nós vamos conseguir. Lucas é forte, e ele tem você. A força de uma mãe pode mover montanhas. Essa frase reverberou na mente de Maria. O amor que ela sentia era como um poder invisível que poderia enfrentar qualquer tempestade. Mesmo assim, ela lutava para acreditar naquela força. Sentindo o peso da responsabilidade, Maria começou a imaginar o que significaria iniciar um tratamento. As perspectivas e possíveis consequências a assombravam, mas também havia uma faísca de determinação que começava a brilhar. O que ela não havia previsto era que, mesmo em meio a esse desespero, a ideia de lutar por Lucas poderia criar novas esperanças. O restante da conversa escorreu pela mente dela como água em um ralo. Rodrigo, notando seu silêncio, falou com mais doçura. Vamos explorar todas as opções, Maria. O que quer que aconteça, você não estará sozinha. Estarei aqui no cada passo. Maria olhou nos olhos dele, buscando uma confirmação de que tudo ficaria bem. Mas a verdade era que nada era garantido. Um pequeno, mas firme, desejo começou a se formar em seu coração. Ela gostaria de fazer algo mais, algo significativo para Lucas. Com isso, a ideia de um gesto inesperado a atravessou, algo que poderia não apenas surpreender a todos, mas também acender uma chama de esperança. E, nesse momento, enquanto a médica terminava suas explicações, Maria sentiu que tinha encontrado uma nova direção. Ainda havia incertezas, mas agora a pergunta que lhe ardia era: o que eu posso fazer para garantir que ele sinta meu amor, independentemente do cólera que nos espera? Maria não conseguia tirar a ideia da cabeça. O que poderia fazer por Lucas? Era um desejo que crescia dentro dela, uma urgência quase palpável. A sala de espera se tornava cada vez mais sufocante, mas, aos poucos, ela começou a visualizar um plano. Era só uma ideia, mas a imagem de Lucas, sorrindo, dançando no meio de flores, enchia seu coração de coragem. Ele sempre adorou aquela história sobre a borboleta mágica que realizava desejos, e Maria, percebendo isso, decidiu que se envolver em algo significativo poderia trazer um pouco de luz ao meio da escuridão. Rodrigo percebeu que a expressão de Maria começava a mudar. O que aconteceu? Você está pensando em algo? Eu quero organizar um evento. Um festivalzinho, sabe? Algo que envolva as pessoas que amamos. Para que ele sinta o quanto todos estão torcendo por ele, respondeu Maria, sentindo-se mais animada do que se sentia em horas. Rodrigo sorriu, a esperança brilhando em seus olhos. Isso pode funcionar, sim. Podemos juntar amigos e familiares, fazer um dia especial, cheio de brincadeiras. Lucas adora isso. É uma ótima maneira de mostrar que estamos juntos nessa.
A ideia de Rodrigo pareceu fazer Maria vibrar internamente. As lembranças das festas de aniversário de Lucas, cheias de risos e amor, começaram a recomeçar como uma melodia doce em sua mente. E se a gente fizer cada atividade dedicada a ele? Como uma surpresa para ele perceber que mesmo em meio a tudo isso, ele é amado. Sim. Cada atividade poderia ser inspirada por suas coisas favoritas. Coffee break com o cardápio que ele ama, um concurso de desenhos onde todos possam desenhar coisas que lembram ele. Uma gincana, talvez? Rodrigo começava a se empolgar, falando rapidamente, como uma criança prestes a abrir um presente. Maria se esforçava para manter a empolgação crescendo, mas uma dúvida começou a atormentar. E se for muito? E se ele se sentir sobrecarregado? É aqui que você entra. A voz de Rodrigo era serena. Você o conhece melhor que ninguém. Se perceber que algo não está funcionando, muda, adapta. Mais do que tudo, ele precisa saber que está cercado de amor. Isso vai fazer toda a diferença, Maria. Conforme eles discutiam, o plano se tornava mais claro. Conversas com amigos, a escolha do lugar, as atividades que poderiam compartilhar. Maria percebeu que essa ideia não era só sobre Lucas, mas também sobre ela mesma. Era uma forma de ela ser ativa, de não se sentir impotente diante da tempestade que ameaçava suas vidas. Quiçá, poderia ser uma forma de levá-los a todos a apagarem um pouco da dor e trazê-los para o presente. E se fizéssemos um mural com todas as mensagens de amor e apoio? Maria sugeriu timidamente. Todos poderiam escrever algo. Para lembrarmos a ele que estamos nessa juntos. Essa é uma ideia incrível, Maria. Pode ser um lugar onde ele possa olhar sempre que precisar. Ele vai saber que, independentemente do que aconteça, a família e os amigos estão lá, prontos para apoiá-lo, concordou Rodrigo, claramente animado. Maria se sentiu mais confiante. O que antes era um medo paralisante agora se transformava em uma luz guia, quase como um mapa que mostrava a direção. No meio do caos, ela poderia criar algo valioso para seu filho. Porém, uma sombra de preocupação ainda pairava em sua mente. E se isso não for suficiente? E se Lucas não se sentisse melhor, mesmo assim? Rodrigo percebeu a mudança em sua expressão e segurou sua mão com firmeza. Não importa o que aconteça. Às vezes, o mais importante não é a cura, mas o amor que fazemos fluir em torno de nós. Vamos juntos fazer isso. Maria olhou em seus olhos, e pela primeira vez em dias, sentiu a esperança brotar. Enquanto pensava nas próximas etapas de sua ideia, ela se sentiu mais forte. Agora, a pergunta que se formava em sua mente era, e se esse gesto mágico, mesmo pequeno, fosse o que Lucas precisava para se sentir amado em meio ao desafio? Ela sorriu, limpa da névoa que havia coberto sua mente, e decidiu que, na próxima semana, o festival seria o primeiro passo. Mas ao mesmo tempo, uma nova preocupação começou a aparecer. A médica havia mencionado que os testes podem ter resultados não tão bons. E se houvesse algo a mais nessa história? A semana passou rapidamente, repleta de reuniões, telefonemas e preparativos. Maria mergulhou de cabeça no planejamento do festival. Com a ajuda de Beatriz e até mesmo Rodrigo, a ideia do evento começou a tomar forma. Desde a escolha do local até a confecção de um mural colossal onde amigos e familiares deixariam mensagens de amor para Lucas, tudo parecia estar se alinhando. Essa nova energia pulsava no ar e Maria se sentia mais viva do que nunca. Rodrigo estava envolvido de maneira surpreendente. Ele se tornou uma espécie de amigo e confidente, sempre presente com palavras de encorajamento. Naqueles momentos de alegria e planejamento, Maria esqueceu, mesmo que por breves instantes, o peso da ansiedade e do medo que coexistiam com sua nova realidade. Finalmente, o grande dia chegou. O sol brilhava, o céu estava azul. Todos os detalhes estavam prontos e as risadas das crianças ecoavam entre os convidados. O local escolhido era um parque simples, mas repleto de vida, e Maria viu em cada rosto uma centelha de esperança. Quando Lucas chegou, apoiado por Maria e Beatriz, seu rosto estava iluminado por uma curiosidade inocente. Ele olhou ao redor, surpreso com a festa que parecia girar em torno dele. Para Maria, esse momento era tudo o que ela sonhou,
a alegria de ver seu filho cercado por amor a trouxe uma paz que parecia quase mágica. Rodrigo se destacou entre os convidados, jogando bola e ajudando as crianças a se divertirem. Ele interagia naturalmente, como se tivesse sempre feito parte daquele mundo. Maria o observava com um sorriso adocicado nos lábios. Ele não era apenas um empresário, ele era um verdadeiro amigo, alguém que se importava. Conforme a festa prosseguia, as atenções se voltaram para o mural. Lucas ficou maravilhado ao ver todos os desenhos, mensagens e colagens feitas por familiares e amigos. "Olha, mamãe! Olha quanta gente me ama!" Seu sorriso iria ficar gravado na memória de Maria para sempre, como um símbolo da força dela em momentos difíceis. Mas, no fundo, Maria ainda se preocupava. A médica havia mencionado um ciclo de testes mais detalhados, e a incerteza em relação ao estado de Lucas pairava como uma nuvem sobre a alegria da festa. Ela queria crer que tudo ficaria bem, mas o medo sempre fazia questão de se instalar. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou. Maria gelou ao ver o crachá. Mas, ao invés de uma mensagem ruim, veio uma proposta sincera. "Nós temos um novo plano de tratamento. As coisas podem não ser o que esperávamos, mas a boa notícia é que temos opções que podem ajudar. O mais importante é que Lucas tem um grande suporte e amor ao seu redor." Maria sentiu que um peso estava sendo tirado de suas costas. Embora a luta ainda estivesse longe de terminar, as palavras da enfermeira acenderam uma chama de esperança. E observar Lucas sorrindo em meio a tanta alegria foi um lembrete de que, mesmo nas adversidades, o amor poderia ser uma força transformadora. Rodrigo se juntou a elas, percebendo a troca de olhares. "O que houve?" perguntou com a habitual preocupação. Maria informou sobre a proposta de tratamento e o semblante preocupado de Rodrigo se iluminou. "Isso é incrível! Estamos um passo mais perto." Ela sentiu um calor percorrer seu corpo. A luta estava longe de acabar, mas ali, naquele espaço cheio de amor, cercada por apoio, Maria percebeu que estava pronta para enfrentar qualquer coisa. O festival não era apenas uma celebração da vida de Lucas, mas uma reafirmação de que amor e esperança podem se entrelaçar nas situações mais desafiadoras. Com a festa ainda em andamento e o mural preenchido com as mensagens de carinho para Lucas, ela se voltou para Rodrigo e disse, sentindo-se mais confiante, "Obrigada por tudo que você está fazendo." Rodrigo sorriu, seus olhos brilhando com determinação. "É só o começo, Maria. Estamos juntos nesse caminho." E num ato de coragem e autoconfiança, Maria pegou a mão dele e ambas as suas, dando um sorriso pleno. "Sim, juntos. A vida pode nos trazer desafios, mas a força que temos é ainda maior." Os dois se levantaram, sentindo que o que eles estavam construindo era uma nova forma de esperança. E assim, naquela tarde, com risadas, abraços e mensagens de amor, Maria e Lucas começaram a trilhar um caminho cheio de valorização, onde cada passo seria dado com amor e determinação, sabendo que a vida seguia com suas imperfeições, mas cheia de promessas e possibilidades. O festival se tornou uma memória duradoura, não apenas para Lucas, mas para todos os presentes, um simbolismo de que acreditavam, que compartilhavam e lutavam juntos. A vida poderia ser difícil, mas o amor sempre encontraria um jeito. Então, você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias emocionais que tocarão o seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam ouvir esse amor. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Juntos, podemos espalhar esperança.